bem-vindo ao Talk DI de hoje. E a conversa vai ser muito interessante com a doutora Pamela Bezerra, que é dermatologista. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, muito obrigada. Nós vamos falar sobre um assunto bem interessante hoje, que é verão e é a proteção solar, né, doutora? Sim. Quais são os principais tipos, então, de radiação solar que afetam a pele e como cada um atua? Então, a radiação solar, né, ela é composta por alguns tipos, subtipos de radiação, né? Então a gente tem a ultravioleta, a radiação ultravioleta, né, que é a principal delas, que ela é subdividida em ultravioleta A, ultravioleta B e ultravioleta C, né? A ultravioleta C, ela não chega a atingir a gente porque ela é filtrada ali na camada de ozônio, né? A gente recebe apenas a UVA e a UVB, que são as principais e são as que conferem o maior risco realmente de câncer de pele, né? Então, além da radiação ultravioleta, né, nós temos também a luz visível, né, que é a luz propriamente dita, né? E aí dentro desse grupo tá a famosa luz azul, né, que além de estar presente na radiação solar, ela está presente também em lâmpadas fluorescentes, telas de computador, tela de celular, né? E existe também a radiação infravermelha, que é mais relacionada ao calor propriamente dito. Então seriam essas três principais: ultravioleta, a radiação infravermelha e a luz visível. Doutora, por que a exposição solar sem a proteção é tão prejudicial, por exemplo, até em dias nublados ou chuvosos? Sim, em dias nublados, chuvosos, a gente tem uma sensação, às vezes, de que a gente está mais protegido ali pelaquela camada ali de nuvem. Mas é só uma sensação falsa, na verdade, porque a nuvem, ela não barra 100% da radiação. Então, parte da radiação ali ultravioleta, ela atravessa, assim, as nuvens. Então, a gente deve usar o protetor solar todos os dias, inclusive nos dias nublados, dias chuvosos, né? Uhum. Doutora, tem alguma diferença? Acredito que as pessoas também têm muitas dúvidas sobre isso, com relação à queimadura solar, a fotoenvelhecimento e até mesmo o câncer de pele? Sim, tem diferença, né? A queimadura solar, ela é algo mais agudo, né? Quando você tem uma exposição aguda ao sol, e aí você vai desenvolver ou uma queimadura de primeiro grau, que é mais a vermelhidão e a sensação de ardência, ou até mesmo, em alguns casos, queimadura de segundo grau, que é caracterizada pela formação de bolhas, né? Então é algo mais agudo. Quando a gente fala em câncer de pele, está mais relacionado à exposição crônica ao sol, né? Ao longo dos anos, isso vai gerar uma alteração ali na célula, uma mutação no DNA da célula e vai fazer com que ela se prolifere de uma forma anormal. Isso é o câncer de pele. E o fotoenvelhecimento também está relacionado a uma radiação mais crônica, né? Vai ocorrer ali aquela oxidação da célula, o envelhecimento mesmo celular, e que vai combinar com a flacidez, as rugas, a perda de colágeno, né? Uhum. Quando a pessoa identifica, doutora, alguma mancha que não estava mais ali, o recomendado é procurar um dermatologista, né? Sim, com certeza, né? Quando o paciente identifica ou uma mancha que é nova, né, que não estava ali, ou uma mancha que já estava ali, mas ela sofreu alguma modificação, como por exemplo, um aumento de tamanho, né, um crescimento muito rápido em pouco tempo, uma mudança de cor, né, uma mudança de formato da lesão, né, sangramento, dor, né, nesses casos o paciente deve procurar o dermatologista, mas não só na questão das manchas, mas também aquelas feridinhas que não cicatrizam, casquinhas, espinhas que nunca melhoram, né? Então, nesses casos, o paciente deve procurar o dermatologista para passar por uma avaliação. Nós estamos numa estação bastante quente, verão, e tem muita gente indo para a praia, indo para a piscina, né? Essas pessoas, o recomendado é somente elas usar protetor solar ou todas as pessoas que indiferentes se vão nesses lugares fazer uso? Então, todo mundo deve usar o protetor solar, né? Não só quando a gente vai para a praia ou para a piscina, mas no dia a dia também, né? A gente acaba pegando um pouquinho de sol no dia a dia, seja no trajeto para o trabalho, para a escola. E o risco desse sol cumulativo, né, ao longo dos anos, né, ele é capaz de gerar câncer de pele no futuro. Então, não é só a exposição solar aguda, né, que vai conferir um risco de câncer de pele, mas o dano cumulativo do sol, mesmo que em pequena quantidade, ele também pode gerar câncer de pele no futuro, né? Doutora, quanto maior o FPS do protetor, é maior a proteção? Qual é a diferença entre o FPS maior e o menor?
Então, as pessoas têm muita dúvida com relação a isso, né? As pessoas têm uma ideia que quanto maior o fator, maior a proteção. E não é verdade, assim. A diferença, né, entre um protetor solar com um FPS maior e um FPS menor não é na proteção em si. A porcentagem de proteção é bem semelhante. Na verdade, a diferença é com relação ao tempo de proteção. Então, quanto maior o fator, maior o tempo de proteção em relação a um protetor de menor fator. Então, se uma pessoa ela tem o hábito de reaplicar o protetor com frequência, ela pode tranquilamente usar um fator mais baixo, um de 30, por exemplo, desde que ela reaplique com mais frequência. Uhum. Como escolher um protetor adequado ao seu tipo de pele? Pele oleosa, pele seca, pele sensível. Acho que hoje no mercado existem vários tipos, né? Sim, existem vários tipos. Eu acho que a primeira coisa é você diferenciar protetor corporal de facial, né? Eu posso usar um protetor corporal no rosto? Poder pode, não tem problema. Mas geralmente os corporais, eles têm uma cosmética um pouco mais oleosa, um cheiro um pouquinho mais forte. Os faciais, eles têm uma cosmética mais agradável. E dentre esses faciais, né, existem vários tipos, aqueles mais específicos para pele oleosa, para pele seca, para pele sensível. Geralmente na embalagem, né, tem alguns termos, né, que vão ajudar. Então, por exemplo, quem tem a pele oleosa deve procurar protetores que tenham escrito oil control, oil free, toque seco, efeito mate, né? Então são termos que indicam que o protetor ele é mais sequinho, né? Pessoas com a pele mais seca já dá preferência aos protetores mais hidratantes, né? E pessoas com a pele mais sensível, como os portadores de rosácea, por exemplo, dá preferência aos protetores voltados para a pele sensível. Então, geralmente na embalagem do protetor, ele tem alguns termos que indica para qual tipo de pele ele se destina. Uhum. Protetor solar, doutora, pode realmente ajudar a prevenir rugas e manchas? Tem algum estudo que evidencia isso? Sim, na verdade, o sol, né, a exposição solar, é o principal fator ambiental de envelhecimento da pele. Então, a gente tem um envelhecimento natural intrínseco, né, que todo mundo vai passar ao longo dos anos, mas com relação ao fator ambiental, o sol é o principal fator que gera o envelhecimento da pele. Então, se você protege a sua pele, se você usa o protetor ao longo dos anos, com certeza você vai estar prevenindo esse envelhecimento. Claro que não vai prevenir 100%, mas boa parte. E o surgimento das manchas relacionadas ao sol também, com certeza. Nos seus atendimentos, doutoras, quais são as principais dúvidas ou mitos, né, que seus pacientes têm ao chegar aqui com relação ao protetor solar? Sim, então existem várias dúvidas, né? Então o paciente ele tem dúvida, por exemplo, se ele pode usar um protetor corporal no rosto, né? A resposta é sim. Não deveria, mas pode. Se o protetor ele deve ser aplicado só em dias de sol, só no verão, né? Ou em dias nublados, ou em dias chuvosos, né? Deve ser aplicado em dias nublados e chuvosos, no inverno também. Se pessoas da pele negra precisam usar protetor solar, né? E a resposta é sim, precisam usar protetor solar. Então existem algumas dúvidas, alguns mitos relacionados ao protetor solar que a gente vai esclarecendo ali ao longo das consultas, né? Uhum. Você comentou anteriormente, mas acho que é legal a gente dar um ênfase a mais, porque hoje nós estamos num mundo tão tecnológico que a gente vive com o celular na mão. Essa luz azul, né, de telas, ela realmente prejudica a pele, doutora? E se o protetor solar, ao ser aplicado, protege dessa luz azul? Então, a luz azul, ela também é prejudicial para a pele. Ela não é um tipo de luz capaz de gerar câncer de pele, mas ela está relacionada à hiperpigmentação, principalmente, né, ao surgimento de manchas, né? Então, pessoas que já tenham manchas, como os portadores de melasma, por exemplo, eles devem evitar esse tipo de radiação. O uso do protetor solar, ele protege sim com relação à luz azul, mas tem que ser o protetor solar com cor, tá? O protetor solar com cor, ele vai proteger da radiação solar, né, da ultravioleta, e vai proteger também da luz visível, né, da luz azul. Então, pessoas que têm manchas, né, que querem evitar esse tipo de radiação da luz visível, devem usar protetor solar com cor, de preferência, com base. Uhum. Quais áreas do corpo, doutora, as pessoas mais esquecem de proteger e que acabam sofrendo mais dano solar? Então, orelhas, né, é uma área que as pessoas esquecem bastante de aplicar o protetor solar e existe muito câncer de pele em orelha.
Região de nuca, né? A pessoa às vezes está na frente do espelho, passa na parte da frente e esquece de aplicar na nuca, né? Então é uma área bastante negligenciada. O lábio, né? Existem protetores labiais, né? Então a gente não deve comprar só o protetor corporal, facial, mas o protetor labial também, né? E ele é muito esquecido. Dorso das mãos, dorso dos pés, então são algumas áreas que são um pouquinho mais esquecidas e negligenciadas e que merecem atenção também. Doutora, além do protetor solar, existe outras medidas recomendadas? Por exemplo, roupas, né? Enfim, chapéu, até mesmo exposição em alguns tipos de horários. Sim. Além da proteção com o protetor solar, né, a gente deve investir na proteção física também, né? Que são chapéus, né, de aba larga de preferência, óculos escuro, roupas de proteção UV, né, manga longa, né? Em algumas profissões, como por exemplo quem trabalha como motorista, dirige muito, usar luvas, né, de proteção UV. E evitar aqueles horários de sol mais forte, né? Que seria ali entre as 10 da manhã e as 16 horas da tarde. Esse é o pior horário, assim, para você se expor ao sol. O recomendado, então, para até uma vitamina D, né? Hoje a gente vê que muita gente está fechado em quatro paredes, né? Não pegando o sol que deveria, é antes desses horários, então. Isso. Antes das 10 horas e após as 16 horas da tarde seria o horário ideal. Muitas pessoas também, mães principalmente, têm dúvidas com relação a se pode usar protetor solar para crianças e bebês. Hoje eu acho que no mercado já existe isso, né? Já, até os 6 meses de idade, não pode ser usado protetor solar em bebês até 6 meses de idade, porque a pele ainda é muito sensível, muito suscetível à irritação, à dermatites, e o protetor solar ele é um produto químico. A partir dos 6 meses de idade já é liberado o uso do protetor solar, mas claro, você vai investir naqueles protetores infantis, né? Até os 6 meses a proteção recomendada é a proteção física. Roupinhas de proteção V, chapéu, né? Essa proteção mais física mesmo. Nessa exposição solar, doutora, para pegar uma vitamina D, voltando um pouquinho ao assunto, precisa também usar o protetor solar e quanto tempo que a pessoa pode ficar em exposição ao sol? Então, assim, já existem estudos comprovando que para você ter a vitamina D, o nível suficiente de vitamina D, você precisa se expor entre 10 a 20 minutos, 2 a 3 vezes na semana. Não é muita coisa. Então, se você pensar ali, num trajeto para a escola, para o trabalho, só aquele solzinho que você já pega ali no carro já seria suficiente, né? Então, ao contrário do que as pessoas pensam, quanto mais tempo você se expor ao sol, você vai produzir mais vitamina D, não é bem assim, né? Então, existe esse prazo ali de 10 a 20 minutos, 2 a 3 vezes na semana já seria suficiente. Nos demais horários, aí você deve usar o protetor solar. Agora, existem pessoas que não conseguem fazer a conversão correta ali da vitamina D na pele, então mesmo se expondo ao sol da forma correta, essas pessoas não vão ter o nível adequado de vitamina D. Nesses casos, não adianta a pessoa ficar lá se expondo ao sol por mais tempo. Ela tem que fazer a reposição oral, tem que fazer uma consulta médica e fazer a reposição oral nesses casos. Alguma observação, doutora, até para prevenção, né? Hoje a gente tem muita preocupação com relação a câncer de pele mesmo. Alguma observação a mais com relação a isso? Sim, é só reforçar realmente o uso do protetor solar, né, da proteção também física, do autoexame da pele, né, a gente tem o autoexame das mamas, mas deve ser feito também o autoexame da pele, né, o paciente deve tirar a roupa, ficar na frente do espelho, observar as próprias pintas, ver se está tendo alguma modificação, se surgir alguma coisa diferente, consultar com o médico dermatologista para a gente poder fazer a orientação e dar o tratamento mais adequado. É isso aí, muito obrigada pelas informações. E esse foi o nosso Talking de hoje. E se você quer mais informações ou alguma dúvida que você tem com relação ao protetor solar, você pode estar procurando a doutora no @PamelaBezerra_dermato. E mais informações aqui de Chapecó e região você pode acompanhar nossas redes sociais e também no nosso site.